Olá, bem-vindos à introdução, não, bem-vindos à Economia Brasileira, aula 24. Então, hoje vamos ver Economia da Identidade. Eu não tô em Brasília, então eu estou tentando fazer isso aqui, eu espero que minha internet funcione. E minha iluminação tá ruim também por causa disso, mas isso não é importante. Vamos dar uma olhada que a gente está chegando na reta final, né? A gente tem mais 2 semanas depois dessa semana aqui, então vamos ver exatamente qual que é a situação. E uma coisa que eu quero ver também eu não sei se todo mundo já tem, muita gente já apresentou, já debateu, tem gente ainda que vai fazer, hoje mesmo temos mais apresentação, mas eu não sei se talvez tenha alguém que está sem apresentação, de alguma forma, ou sem debater, e a gente tem jeito, tem como lidar com isso. A gente pode fazer, se tiver bastante gente, faz no final, numa aula final, faz só umas apresentações. Então, mas aí tem alguém que está nessa situação, que não tem uma apresentação, que não apresentou e não tem nenhuma marcada? Bom, então, se não tem, ótimo. Então, deixa eu ver aqui. Ver que está chegando gente ainda. Então, é aqui que a gente está. A gente já viu essa parte de comportamental, a gente viu muito por alto, e agora identidade. O que pede eficiência de ser restabelecida? Talvez as preferências das pessoas que são afetadas pela sua identidade não estão tomando as escolhas que a gente acharia pela teoria normal que eles fossem fazer. Então, vai ter essa apresentação aí da Cranton e All, do Group e Not Group, e eu vou falar um pouquinho sobre identidade primeiro. O Schleifer já foi apresentado na aula passada. Então, é isso, né? É só isso que a gente vai fazer hoje. Como eu estou viajando, na verdade, então estou meio menos estruturado hoje. Aí, as próximas aulas vão ser o seguinte. Terça-feira da semana que vem, nós vamos fazer o item 15 e 16. Então, rent seeking, que pode ser uma das principais causas de ineficiência, e esse paper do desordem e autoritarismo. A gente vai fazer eles juntos. E tem uma apresentação, então, de Lisboa e Latifi. Aí, na quinta-feira, nós vamos ver assimetria de informação, que é pode ser uma das causas mais importantes de ineficiências de second best. E tem uma apresentação marcada aí dos municípios brasileiros. E aí tem uma aula aí na terça-feira da última semana, uma aula sobre pobreza, e na quinta-feira uma aula sobre liderança. Vamos falar sobre lideranças, e aí tem já gente marcado também. A parte de pobreza vai ser só essa apresentação mesmo, eu não tenho muito a falar sobre pobreza. E liderança também, daí tem a apresentação final aí do Thiago Cavalcante e o Daniel da Mata. Inclusive, o Daniel da Mata foi aluno nosso aí, da pós-graduação. Então, se ninguém está falando que não teve uma apresentação, então eu acho que isso já vai cobrir todas as apresentações. Hoje a apresentação é Cranton e All, então deixa eu aumentar aqui, que é difícil ver aqui. Então, aqui, Mihalis e Ricardo, e debatedor vai ser Ionete e Bernardo Mendes. Então, acho correto isso. E a última coisa eu ganhei o bolão. Isso, professor, parabéns.
Quer dizer, eu quase ganhei bolão, né? Eu errei Mas, de qualquer jeito, e parabéns para os que tiveram coragem de botar aí, vergonha nos que não ousaram colocar nada. Então, eu vou fazer o seguinte, eu tenho 3 livros, que é o Institutional and Organization Analysis. Se tivesse 6, eu dava 6, mas eu tenho 3, eu vou sortear entre o João Pedro Lang, Luiz Haas, Caio Dantas, Fábio Springer, Ionete Araújo e João Heringer. Eu vou sortear, 3 deles vão ganhar o livro. Na próxima aula, a gente faz um sorteio para isso aí. Tá. Deixa eu voltar aqui. Então, eu vou falar um pouco, assim, rapidamente sobre identidade, só botar um pouco no contexto. Eu vou tentar não falar nada que vai ser, que já está no trabalho. Então, tem essa ideia de identidade. Identidade não é uma coisa tradicional de economia, né? Isso que eu vou falar agora, eu só peguei, são várias coisas não muito ligadas entre si. Isso aqui, recentemente esbarrei nisso. O Ricardo Hausmann tem essa coluna que ele escreve sempre. O que isso tem a ver com identidade? The moral identity of homo economicus, essa ideia de que economia poderia ter alguma coisa moral acontecendo, né? Mas não vou entrar nisso aqui. Então, a economia é basicamente isso, é sobre escolhas e trocas. Então, tem pessoas trocando serviços, trocando bens. Só que então, microeconomia lida muito bem com isso. Você tem preferências, você tem restrições, você tem informação, e ali, com oferta e demanda, você determina, você consegue prever ou explicar bem o que está acontecendo aí. Mas, no final das contas, tudo depende muito do contexto. Então, eu botei isso aqui, que isso é a capa do livro. O livro que eu falei que eu vou sortear, inclusive, essa é a capa dele, é um mural desses... o mural, esqueci quem é que pintou esse mural. E a ideia, por que a gente botou isso na capa do livro? Porque isso mostra, assim, tem atividade econômica aí acontecendo, tem gente comprando coisa, vendendo coisas, indo de um lado para o outro, entregando, e lojas e propagandas e etc. Então, tem atividade econômica, mas tem todo um contexto. Tem o guarda lá, que são as leis e ordem, etc. E aí a ideia é essa, dizer que o contexto em que trocas acontecem importam. Então, inclusive, importam bastante. Pode ser tanto que as previsões tradicionais não iriam acontecer. Então, esse é o livro. Está aí o Akerlof e a Crampton. Vocês conhecem o Akerlof, provavelmente, por esse trabalho aqui. Esse é o trabalho que ele ficou mais famoso. Ele ganhou o prêmio Nobel, de certa forma, por esse modelo que lá de 1970 é um modelo de assimetria de informação, como é que chama? Não é moral hazard, é seleção adversa. Modelo de seleção adversa, compra e venda de um carro. Esse modelo esse paper tem uma história interessante, que parece que ele teve muita dificuldade em publicar esse modelo. Então, pensa em 1970, o que você estava fazendo em economia, e isso aqui já era bastante avançado, essa ideia de informação, assimetrias de informação. Então, ele teve bastante dificuldade de publicar, parece que ele chegou a mandar para diversas revistas diferentes. Aí eu botei aqui só alguns outros livros do Akerlof, porque ele é um cara bastante interessante. Então, tem esse livro sobre espíritos animais, dele e do Robert Shiller, que também é outro que ganhou o prêmio Nobel, mais ou menos por comportamental. E
Fishing for Fools é a sequência do livro sobre manipulação e enganar as pessoas. Tá. E aí eu botei, já que a gente está falando sobre identidade e moral em economia, esse é um livro muito interessante do Samuel Bowles, que é um cara bem interessante, você talvez já conheça a história dele também. Ele era um marxista em Harvard, e ele não foi despedido ou não foi contratado. Teve alguma coisa assim, o departamento de Harvard se livrou dele de alguma forma, por ele ser um marxista. Ele não é mais um marxista agora, inclusive ele é um cara muito de evolucionário e beirando em complexidade. E de novo, é um livro sobre the moral economy. O que ele está argumentando, eu botei isso aqui porque ele está argumentando, tem muito a ver com essa coisa de identidade. Ele está argumentando com que a função utilidade que a gente usa em economia é uma função de utilidade muito simplificada. E a gente põe lá consumo, mas a gente está sempre aberto. Você fala para o economista assim: vocês economistas não conseguem explicar tal coisa. É muito comum o economista dizer: não, a gente consegue, a gente põe na função de utilidade. O que você quiser, eu ponho ali na função de utilidade. Geralmente, quando falam isso, eles estão falando em termos aditivos. Você põe para altruísmo. Você não consegue explicar altruísmo com economia tradicional. Mas eu já vi muita gente falar assim: não, a gente põe. Se a pessoa gosta de altruísmo, isso faz parte das preferências deles. Eles têm um calorzinho gostoso quando fazem bem para outros, então põe na função de utilidade. E nesse livro, o Sam Bowles argumenta que não é tão simples assim, porque essas coisas podem entrar na função de utilidade, mas elas não entram de forma aditiva, elas entram de forma multiplicativa. Então, você não sabe o que afeta, como é que não afeta. E os dois exemplos clássicos disso, ele menciona esses dois nesse livro aqui, o famoso caso, você deve estar cansado de ouvir esse caso do jardim de infância em Israel. Então, tem o jardim de infância em Israel, que os pais tinham que passar e pegar as crianças às 6 da tarde. Né? Quem tem filho sabe como é difícil isso, eles têm que sair correndo da reunião para pegar às 6 da tarde. E muitos pais chegavam atrasados. Chegava às 6h10, 6h15, 6h20, e os funcionários tinham que ficar lá, estão loucos para ir para casa, mas tinham que ficar lá esperando os últimos pais chegarem. Então, aí o pessoal do Jardim de Infância sugeriu assim: vamos botar uma multa, vamos usar a teoria econômica, as pessoas não gostam de pagar multa, então incentivos, né, incentivos é um bom jeito de lidar com isso. Eu mesmo que eu falava tudo isso, eu achava que a gente podia consertar o mundo com incentivos pecuniários, por isso que tem uma cenoura e o chicote ali. Mas aí o que aconteceu na prática, segundo essa história, foi que muitos pais, agora que tinha uma multa, começaram a chegar mais atrasados ainda. Aí, peraí, como é que é isso? Chegaram mais atrasados? Porque antes eles se sentiam mal, chegavam atrasados, mas se sentiam mal, sabiam que estavam impondo nos outros. Mas uma vez que estavam cobrando por aquilo ali, de certa forma estavam cobrando, tinha uma multa, agora eu pago a multa, eu pago de bom grado, e com isso eu comprei mais meia hora que eu posso chegar atrasado. Então saiu pela culatra o negócio. Depois, eu li recentemente que essa história é apócrifa, o Russ Roberts, num dos seminários dele, dos podcasts dele, que não é verdade, está mal contada, não aconteceu isso, não foi bem assim. Mas, em todo caso, é uma ótima história. E a outra que ele conta também, que tem bastante pesquisa, é sobre doação de sangue, que tem muita gente que doa sangue, aí tentaram fazer em vários lugares, vamos pagar as pessoas, que doação é voluntária, você vai lá e doa sangue para ajudar os outros. E a partir do momento que começaram a pagar as pessoas, reduziu a quantidade de pessoas dispostas a doar. Porque supostamente, quem estava doando não estava ali pelo dinheiro, e uma vez que estava ganhando dinheiro, virou um negócio mercantil, e aí não era isso que eles queriam. De novo, eu vi gente que testou, diz que nem sempre acontece isso, e se você pagar o suficiente, as pessoas vão. Mas o ponto é esse, o ponto é que tem mais coisa só do que incentivos, tem como você se enxerga, como você acha que os outros enxergam você, como você gostaria que os outros enxergassem você. Então, é isso que tem a ver com identidade. Tá. Isso aqui, não sei por que eu...
Ah, eu lembro porque que eu botei isso aqui. Eu tinha visto. Isso aqui, sabe o que é isso? Isso é um holy cow. Um holy cow, é uma vaca sagrada. Um, então, por que eu botei isso? É porque, de certa forma, ao fazer isso, você está atentando contra uma das vacas sagradas de economia. Porque em economia, a empreitada tradicional de economia, por isso que aqui eu tenho, mais uma vez, o Stigler e o Becker, a empreitada, pelo menos naquela época, era vamos explicar o comportamento humano sem lançar mão dessas coisas, sem lançar mão de identidade, sem lançar mão de cultura e morais e outras coisas. Vamos ver se a gente consegue. Então, por isso, né, eu mencionei esse paper em outra aula, acho que na aula de evolução, de cultura. Então, de gustibus non est disputatum, gosto não se discute, e lá o que eles estavam era meio que um manifesto da profissão, e Gary Becker é o grande nome de fazer isso, né, de conseguir modelar com um modelo tradicional de economia, de oferta e demanda, restrições orçamentárias, preferências dadas e fixas, conseguir modelar vício, racismo, a decisão de mulheres de trabalhar em vez de ficar em casa e várias outras coisas assim. Então, entrando na área de sociologia, que é mais ou menos o que a gente está fazendo hoje. Então, tem eles falando, tem essa citação aí, e aqui outra citação. Nós afirmamos que nenhum comportamento significativo jamais foi iluminado por premissas de diferenças de preferências. Você chegar e dizer, tal grupo, tal pessoa tomou essa escolha porque estava na função utilidade deles, então você está lançando mão da função utilidade, das preferências, isso, segundo eles, é uma muleta, a análise está ruim. Então, que nem eu falei na outra aula, eu achei isso foi muito importante na época, quando eles fizeram isso, eu acho que a gente meio que tinha que fazer isso, vamos fazer a teoria econômica, um benchmark, onde as pessoas simplesmente têm preferências fixas, estão respondendo esses estímulos econômicos sem as outras complicações, sem a coisa comportamental, assumindo racionalidade, sem cultura, sem identidade, sem morais, sem nada mais, os econômicos, e foi muito bom, e esse modelo é muito útil, mas para algumas outras perguntas é interessante a gente incluir essas outras coisas. E é isso que a gente está fazendo aqui com a identidade. Aí, isso aqui é só um pouquinho do que aconteceu comigo. Sim, pode falar. Alguém? Bom, isso é uma coisa da minha experiência. Quando é que eu pensei sobre isso pela primeira vez? Então, eu, lá no começo da década de 80, eu mexia muito com música, eu ouvia música, e eu reparava que os conjuntos que eu gostava era muito importante. Eu era punk, né? Então um punk está sempre muito ciente da imagem dele, está sempre preocupado com o que os outros estão achando o tempo todo. Porque você quer um punk, você quer que gostar das bandas, usar as roupas, o look, o corte de cabelo, as palavras que você usa, tem todo o kit punk, você quer que ele esteja completamente correto e quer que seja diferente das outras pessoas, do pessoal heavy metal, da sua avó, do establishment. Então, era muito importante. O punk está sempre pensando, e não é só um punk, qualquer um, especialmente adolescentes, são muito preocupados com esse tipo de coisa, de sinalizar a identidade deles. E aí, então, por que eu botei isso aqui? YouTube, né? YouTube. Olha o que o tempo faz com as pessoas. Aí, por que eu botei isso? Porque YouTube, lá no começo da década de 80, eles lançaram o primeiro, naquela época, o LP deles, e era algo completamente novo, era algo novo, tinha um som novo, tinha toda uma coisa, e a gente gostava, era considerado punk, aquilo era aceito pelos punks, mas rapidamente, como o som deles era tão novo, rapidamente fez muito sucesso, e começou a tocar na rádio, e daqui a pouco todo mundo estava ouvindo o YouTube. E aí eu parei de ouvir.
A partir de certo ponto, eu nunca mais comprei os discos deles, e tinha vergonha de dizer que eu gostava. Então, eu, de fato, deixei de gostar. E aí muita gente chegava, muita gente, não, as pessoas falavam para mim, não, você está sendo um hipócrita. Você está sendo um hipócrita porque você gosta, mas está fingindo que não gosta. Eu fiquei pensando, será que eu estou sendo realmente hipócrita? Não, não era isso. É que a minha função utilidade, música, não era só música que entrava, tinha música e tinha identidade. Ao ouvir aquilo ali, ao gostar daquilo ali, ao deixar os outros saberem que eu gostava daquilo ali, eu derivava alguma utilidade, mas aquilo se misturava de uma maneira bem não linear ali dentro. Então, acho que não era hipocrisia, era identidade agindo. Então, estou falando isso porque esse é um exemplo de como as coisas, as escolhas que você faz são afetadas por identidade. Então, e até hoje, provavelmente, eu tenho isso. As comidas que eu opto por comer, as dietas que eu faço, a roupa que eu uso, o jeito que eu pentei o cabelo, a minha escolha de palavras, o carro que eu dirijo, todo o resto, tudo eu acho que está vindo só de mim e é sincero, tudo, mas provavelmente tem um componente muito grande de identidade. E se você puser a mão na consciência, acho que você vai descobrir que você faz a mesma coisa também. Outro exemplo era isso aqui, era The Cure. The Cure é a mesma coisa. The Cure, do começo da década de 80, é um som completamente novo, e aí fez tanto sucesso no Brasil, sucesso imenso, e eu parei de ouvir. E de novo, e não é hipocrisia, é simplesmente identidade agindo ali. Tá. Um outro jeito de modelar isso, eu acho que eu não lembro se acho que eu não cheguei a fazer, mas tem um modelo de segregação do Schelling, que é um modelo típico de complexidade, onde você tem agentes, por exemplo, verdes e vermelhos aqui, e cada um quer estar morando, quer que seus vizinhos sejam, pelo menos, até um nível mínimo, sejam iguais a ele. Então, por exemplo, tem 8 pessoas em volta de você, você quer que 20% desses 8 sejam iguais a você. Se tiver, e você não se importa que os outros sejam diferentes. Então, o que esse modelo é um modelo de segregação urbana. Então, imagine que você está morando numa rua e começa a chegar pessoas de outra raça ou de outra classe social, qualquer outro time de futebol, ou seja, começa a chegar um monte de flamenguistas. E aí você diz assim, mas eu não me importo, contanto que tenha pelo menos, né, mais 3 casas na rua igual a mim, eu não vou sair. Identidade, né? Essa identidade agindo. E aí o que esse modelo mostra, quando você roda ele, é que acaba dando segregação. A cidade fica dividida em bairros de raças diferentes, de tipos diferentes. Então, é uma típica coisa de complexidade que está emergindo da interação microeconômica das pessoas, a interação local, está emergindo um padrão urbano segregado. E surpreendente, porque de bastante tolerância está emergindo segregação, separação. Então, esse é um modelo que dá para pensar sobre identidade funcionando e ilustra um pouquinho aquilo que eu falei da não linearidade do negócio de identidade. Não entra simplesmente um fator aditivo na função de utilidade, ele dá todas essas interações complexas. E um outro modelo parecido, mas que serve muito para essa coisa de identidade, é o modelo do Standing Ovation. Então, Standing Ovation é quando você vai para um... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não. Quando você vai para um teatro, aí, ou uma orquestra, uma peça, aí acaba o espetáculo, aí está todo mundo batendo palmas e, de repente, alguém se levanta à sua volta, a pessoa à sua direita se levanta, a pessoa à sua esquerda se levanta, e você não quer se levantar, você está lá batendo palmas, você achou bom, mas é normal. E daqui a pouco a pessoa à sua frente se levanta, a pessoa atrás de você se levanta, daqui a pouco diz, eu vou ter que me levantar também e ficar de pé aplaudindo e gritando uhul, né, que você gostou porque os outros estão fazendo. Então, isso é uma metáfora para a identidade,
para as pessoas à sua volta, você está se identificando com pessoas no seu entorno. E o que acontece com esse modelo é que ele tem algumas dinâmicas complexas. Às vezes, acontece que algumas pessoas vão ficando de pé, algumas vão ficando de pé, e daqui a pouco aquilo percola, aquilo atravessa a plateia inteira e todo mundo ficou de pé. Aí é um standing ovation. Standing ovation é isso, quando as pessoas, todo mundo ficou de pé. E outras vezes, não, às vezes dá assim umas ondas de pessoas ficando de pé, mas se você levantou e está aplaudindo e daqui a pouco você nota que ninguém mais está ficando de pé, você rapidamente senta, você não quer ser a única pessoa de fato de pé. Então tem aquelas dinâmicas de ondas de regiões da plateia que se levantam e ficam e sentam. Então esse modelo se aplica a um monte de coisas. Aqui está uma lista de coisas de decisões que você acha. Se você é um economista meio ingênuo ainda vamos explicar tudo com o modelo canônico, você diria todas essas decisões aqui são tomadas só olhando as suas preferências e sua restrição orçamentária e não as pessoas à sua volta. Mas você vê que essas decisões em particular são decisões que são muito afetadas pelas pessoas à sua volta, as suas pessoas com quem você se identifica, dos grupos que você acha que você faz parte. Então, fumar, sexo antes do casamento, atividade criminal, fazer pós-graduação ou não, vocês recentemente passaram por essa escolha, procurar um emprego, tatuagem não, fazer uma tatuagem, etc. Ter um cachorro, um gato, todos seus amigos pegaram um pet e agora você nunca gostou muito, mas toda vez que você junta com seus amigos, eles só falam sobre os gatinhos deles, então você acaba fazendo isso. E, de novo, põe a mão na consciência e me diga que você é imune a essas coisas, que você é um ser autônomo e não influenciável. Porque eu achava realmente que eu era. Mas aí hoje eu concedo que eu sou totalmente influenciado. Só que não sou influenciado por todo mundo, é esse que é o negócio. De identidade. E aí que vem a questão evolucionária. Eu acho que essa literatura toda e a comportamental, eles tinham que explicitar as raízes evolucionárias. Por que você é assim? Por que eu sou assim? Porque a gente evoluiu durante 300 mil anos, esse tipo de comportamento era adaptativo. Um grupo que agia dessa forma e que desconfiava de pessoas de fora do grupo, tendia a sobreviver mais. Então, isso já está hardwired, você nasce com isso lá no seu DNA, não é uma opção. Esse é um estudo famoso de teoria de redes, quando você aprende teoria de redes. Alguém consegue adivinhar, só olhando assim, o que seria isso aqui? Eu não estou dando informação nenhuma para vocês, é um grupo, em um certo tipo de organização. Aí eles perguntaram assim, fizeram uma enquete entre todo mundo e perguntaram, me dá uma lista dos seus amigos. Então, o que seriam? Você vê que tem clusters, né? Tem 4 clusters. Então, o que é uma escola, e aí você vê que, eu não lembro exatamente qual é qual, mas tem homens e mulheres, então, digamos, brancos são homens, verdes são mulheres, tem uma homofilia, que chama aí, que homens são mais amigos com homens, mulheres são mais amigos com mulheres, e tem uma questão racial aí, deve ser, isso nos Estados Unidos deve ser negros e brancos, e o vermelho talvez seja latino ou asiático, alguma coisa assim. Então, o que isso mostra é essa estrutura de identidade. Então, se você está num cluster de cima da direita, você é uma mulher e você é negra e a maioria das suas amigas são mulheres e são negras, mas não todos, né? Claro que você vê que tem várias relações aqui, e daí as suas escolhas também são, suas escolhas econômicas e decisões são muito determinadas por aquilo ali. E a mesma coisa com os outros clusters ali.
Então, por isso que em teoria de redes tem muito essa ideia de homofilia, que é você tende a ficar perto e ser amigo e se identificar com pessoas que são parecidas com você. Professor, tem como adicionar mais dimensões nisso? Sei lá, por exemplo, você vai e pergunta quem são seus amigos e qual tipo de música você gosta. Tem um jeito de fazer, você pode mudar o tamanho do círculo para representar, seria mais uma dimensão, né? Então, você podia fazer círculo, e as cores eles já usaram as cores, e isso pode fazer o formato do triângulo, se gosta de heavy metal, né? Então, cores, formatos, tamanhos, tem a localização, então tem bastante informação aí já. Ah, legal. E o Renan está falando que tem um multi-level. Tem bastante jeito de fazer coisas. Bom, aí, quando eu estava pensando sobre essas coisas, eu pensei muito nesse... Assim, será que isso é intrínseco ao ser humano? Quer dizer, eu falei que é intrínseco ao ser humano, e aí pensei em duas situações onde isso é muito rígido. Né? Uma é essa The Great Chain of Being, em tempos medievais, antes do iluminismo veio meio que ajudar a tirar isso, mas havia essa visão em vários lugares, pelo menos na Europa, imagino, de que cada pessoa tem o seu lugar na Grande Pirâmide, e você e ninguém não tem... Hoje em dia a gente muito pela nossa cultura e cinema, essas coisas, essa ideia de que você pode tudo, seus sonhos não têm limites e você pode ser presidente do Brasil, você pode ser o novo... Sabe, o que se quiser você pode fazer, você pode... mas antigamente, a gente ensina isso para os nossos filhos, né? O que você... os seus sonhos não têm limites. Mas aqui nessa sociedade era o contrário. Cada um tem o seu lugar e não tem jeito de subir. Não tem exemplos disso. E eu imagino que as pessoas nem tinham muito essa esperança. Não fazia parte. Você estava lá, eu nasci aqui, é isso que eu faço. Claro que deve ter exceções, mas isso que é uma coisa que eu acho muito errada nesses filmes da época que a gente vê, esses filmes da época tem muito a nossa visão de mundo de que qualquer um pode subir. Então tem história de Aladdin, por exemplo, o garoto, o pivete das ruas que subiu e virou um grande sheik. E uma outra visão disso é o Admirável Mundo Novo, né, do Aldous Huxley. É uma sociedade que fizeram uma engenharia e tem cinco castas, e cada pessoa tem a sua função na sociedade, mas o mais legal é que fizeram o seguinte, que cada pessoa quer estar na casta que ele está. Ele nem quer subir. Os Epsilons, por exemplo, eles limpam as ruas, as privadas, e trabalham nas caldeiras quentes, os lugares assim, mas eles foram geneticamente feitos para aquilo e eles gostam daquilo ali. Eles não têm aspirações de subir. Então, a ficção de levar identidade, impor identidade muito rígida. Ela não é tão rígida assim na nossa sociedade, mas é mais rígida do que a gente acha, eu acho. A gente acha que a gente não é afetado por isso, mas a ideia de incluir isso em economia, porque provavelmente tem impactos. Bom, só um jeito de onde isso pode ser importante. Tem toda uma literatura que eu vi sobre firmas. Como é que um grande problema de firmas é shirting, né? Assimetrias de informação, que você contrata pessoas e a pessoa, ela quer defender os interesses da firma, mas ela tem os interesses dela própria, que são muito mais fortes. Então, isso cria um problema de como é que a firma faz para motivar as pessoas para... Eu gosto muito dessa frase, o Paul Collier usa muito, de vestir a camisa. Como é que você faz as pessoas vestirem? Com funcionário público, então, isso é muito importante. A gente tem meio que uma cultura assim de funcionário público que
você vira um funcionário público e imediatamente você quer saber já cadê as suas vantagens, quantas férias você vai poder tirar, quando é que você vai ganhar aumento, vamos entrar em greve, sabe o que eu faço para não ter que trabalhar até tarde? Então, é tudo, sabe, cada pessoa está querendo levar vantagem, cada funcionário público, esquecendo de, como eles chamam de, a coisa pública. Então, se você conseguisse motivar as pessoas a vestir a camisa, podia ser muito mais efetivo do que monitorar, do que ficar punindo as pessoas. E quem é que consegue fazer isso de vestir a camisa? Quem consegue fazer, por exemplo, igrejas são muito boas nisso. Igrejas conseguem fazer os fiéis deles, sabe, se esforçarem, darem parte do salário, ficarem de pé, ficarem ajoelhados, fazer um monte de coisa chata, que a igreja motiva, e ONGs são muito boas nisso. ONGs que, por exemplo, Greenpeace pega um monte de pessoas jovens, idealistas, que querem salvar o mundo, e eles estão lá e eles vestem a camisa, e aí fica muito mais barato para a organização conseguir fazer as coisas, porque não precisa monitorar, resolver assimetrias de informação. Tá, e aí o último exemplo que eu vou dar, um exemplo de... Esse é um trabalho que eu escrevi sobre Ministério Público, já há algum tempo, em 2009, isso aqui, e essa ideia surgiu porque Ministério Público, eu fiz um trabalho para o Banco Mundial e eu viajei pelo Brasil inteiro, a gente quer saber o uso de água, uso de terra, uso de outros recursos naturais e pesca. E então a gente saiu procurando conflitos no Brasil inteiro. E quando a gente montou a pesquisa, ninguém pensou em Ministério Público. A gente entrevistou prefeitos e policiais e políticos e sindicatos, e a gente não tinha pensado em Ministério Público. Mas quando a gente foi, quase todo lugar que a gente ia, a gente entrevistava as pessoas, aquele conflito sobre água, aquele conflito de terra, e quase todo mundo, ao descrever o jeito que eles viam aquilo ali, mencionava o Ministério Público. O Ministério Público estava em todas. Ele está lá como árbitro, ele está lá monitorando, fechando contratos, às vezes impondo, proibindo, para o bem ou para o mal. Às vezes, sabe, fazendo coisas muito boas, às vezes irritando todo mundo. E aí eu fui estudar Ministério Público, eu queria entender o que movia eles, o que fazia com que esse pessoal do Ministério Público tivesse tanto impacto, para o bem ou para o mal. Eu deixo claro isso porque entre vocês todos, acho que tem muitos de vocês já fizeram coisas que o Ministério Público foi em cima de vocês no seu trabalho, às vezes com coisas não razoáveis, às vezes com coisas razoáveis, mas para o bem, eu não quero dizer que é bom ou ruim, só que eles têm muito impacto. Aí eu vi que eles têm, por exemplo, salários muito altos, então eles atraem muito talento, é um dos concursos mais concorridos que tem. Então, eles têm muito capital humano, eles têm muito capital financeiro, o Ministério Público é bem financiado, mas capital legal, porque eles têm termo de ajustamento de conduta, ação civil pública, vários outros dessas, e conhecimento da lei e de como usar a lei para proibir as pessoas de fazer coisas, por exemplo. Então, eles têm todo esse ferramental, esse arsenal, capital humano, capital legal, capital financeiro, mas o mais importante, por isso que eu estou falando disso aqui, eu quero saber o que movia eles. Eu via que eles eram muito dedicados, muito investidos naquilo. E eu olhei em particular o Ministério Público Ambiental, que mexia com essa área ambiental. E aí eu constatei isso. Eles eram, em inglês tem uma palavra boa que é zealots. Zealots é alguém assim, alguém que é religioso e é fervoroso, né, fervoroso naquilo ali. O pessoal do Ministério Público é muito fervoroso, eles vestem a camisa, é isso que eu estou querendo dizer, eles vestem a camisa daquilo ali. E a minha pergunta nesse trabalho é saber, uma das perguntas é saber o seguinte: é seleção adversa ou é perigo moral? O Ministério Público está atraindo pessoas que ligam para o meio ambiente, então a seleção adversa, ele está selecionando aquelas pessoas e por isso que eles são tão fervorosos, ou eles só estão atraindo pessoas talentosas
e essas pessoas não têm preferências em particular pelo meio ambiente, só foram lá porque passaram o concurso, mas uma vez que eles estão lá, eles acabam vestindo a camisa, porque todo mundo ali está fazendo aquilo ali. Na hora do cafezinho, todo mundo está se gabando de como eles salvaram o meio ambiente naquele dia, e aí esse novo garoto que chegou, essa nova garota que chegou lá, no cafezinho também vai começar a internalizar aquelas preferências, porque ela se identifica com aquelas outras pessoas ali. Então, essa era uma tentativa, e eu não consegui destrinchar isso. O que eu faço mais no trabalho é só coloco esse problema. Talvez é uma ideia para tentar fazer uma pesquisa sobre isso. Bom, tá. Eu vou parar aqui e vamos ver a apresentação. Alguém tem algum comentário sobre qualquer dessas coisas? Alguém quer falar mal do Ministério Público? Falar bem do Ministério Público? Eu sei, porque eu vou botar a fita no YouTube, né? Daí eles podem ouvir. Então tá, eu vou liberar aqui. Tá liberado. Quem que vai ser? Eu e o Mihalis. Tá bom. E temos dois debatedores, né? Ionete e o Bernardo. Isso. Vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo a tela? Sim. Mihalis, está pronto aí? Tô aqui. Beleza. Então, vamos lá. Nessa ideia de identidade que o professor estava falando, esse artigo acho que ele se encaixa muito nessa coisa de, enfim, sobre o comportamento desse negócio da hipocrisia, de ceder ao comportamento do grupo, né? E aqui a Rachel Crampton e esses outros autores, eles querem investigar se existem indivíduos que fazem mais isso do que outros, né? Eles querem olhar para dentro dos grupos, especificamente, para ver se existe naquela ideia de tendência, né? Uma tendência nata das pessoas de serem do jeito que são. Mas então vamos lá. O nome do artigo é Group and Not Group Behavior, Deconstructing Bias in Social Preferences. Primeiro, rapidamente aqui o sumário, a gente vai passar pela motivação do artigo, eu vou explicar experimento, vamos para os resultados do geral dos grupos e para depois a parte mais interessante, na minha opinião, que é quando os autores entram dentro dos grupos para olhar para os indivíduos. Bom, falando um pouquinho mais sobre a motivação do artigo, a literatura de identidade mostra que, no geral, os indivíduos de grupos, eles tendem a beneficiar o próprio grupo em detrimento de outros grupos. E como o Ricardo colocou, uma das motivações desse artigo é investigar esses indivíduos dentro desses grupos segmentados e bem definidos. E, partindo disso, os autores colocam uma motivação especial em estudar o comportamento destrutivo dentro desses grupos, né? E até dá o exemplo de guerras, conflitos e até rivalidades nos esportes. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem dois times, o Grêmio e o Internacional, que são do mesmo estado, mas que as torcidas desses times são muito conflitantes e até às vezes violentas. Então, uma das respostas que o artigo busca responder é de onde surge esse comportamento destrutivo de indivíduos frente a outros grupos? Certo. E aí explicando agora o experimento que foi feito, é um experimento de 3 etapas no laboratório. A primeira etapa, os indivíduos passam pelo controle, em que eles não são divididos em nenhum tipo de tratamento de grupo. E depois eles passam por 2 tratamentos, um de grupo mínimo e um tratamento de grupo político, randomizado a ordem dos tratamentos, assim como todas as outras escolhas que eles fazem também são randomizadas. E passando para as escolhas, elas ocorrem de acordo com essa matriz que a gente está vendo, que é basicamente escolhas de alocação de renda. Os indivíduos têm que escolher entre as alocações verde e azul para diferentes pareamentos. Os pareamentos são you e other, que é para caracterizar você e uma pessoa de outro grupo, e you e on, que é para caracterizar você e uma pessoa do seu próprio grupo. Esse estudo ele foi feito na Universidade de Duke, e a amostra foi de 141 pessoas. No total, elas realizam 208 escolhas. Para dar aqui um exemplo, né, dentro dessa matriz, escolher a alocação verde, né,
é condizente com a ideia de egoísmo, né, de maximizar a própria riqueza, enquanto escolher aqui a matriz, a alocação de baixo, é condizente com algum objetivo social, pode ser aqui maximizar o total da renda ou ainda diminuição de desigualdades. Bom, o artigo traz dois tipos de tratamento de grupo. Um minimal group, onde os indivíduos escolhem, no geral, nos trabalhos, eles escolhem entre dois quadros, um do Klee e um do Kandinsky. E nesse artigo em específico também são colocados para eles linhas de poemas, fotos de paisagem, e também houve um tratamento de political group, onde tem principalmente 4 grupos: democratas, republicanos, politicamente independentes e nenhuma das anteriores. Os dois primeiros, democratas e republicanos, são grupos que são afiliados aos partidos que se declaram dessa forma. E os outros dois grupos foram separados e foram feitas perguntas adicionais a essas pessoas para que houvesse um enquadramento ideológico entre elas e os democratas e os republicanos. Por questão de amostra, o artigo focou mais nos democratas, na análise dos democratas e dos que eles chamam de The Independents, que são pessoas que se declararam politicamente independentes, mas que se enquadram ideologicamente com os democratas. E aqui agora já passando para a parte da medida de viés que o artigo utiliza, eu vou até voltar um pouco aqui na matriz. Essa matriz aqui, dentro das 208 escolhas que eles fizeram, existiam 26 matrizes com a mesma alocação, em termos dos números aqui da renda, só que só mudava o pareamento, certo? Era you and on e you and other. Então, para essas 26, era a mesma alocação e só mudava o pareamento. E aí eles utilizam essas 26 matrizes para montar essa medida de viés, que é o diferencial, esse ΔI aqui é o diferencial do que o indivíduo aloca para uma pessoa do próprio grupo, comparado com o que ele aloca para a pessoa de outro grupo. E aí os autores eles ficam com 2 scores, né? Para cada um dos indivíduos DI, você vai ter um score para cada tratamento de grupo. E aí aqui embaixo a gente tem o plot do tratamento da distribuição desses scores, e aqui a gente consegue já ver que é uma distribuição bem longa, são dados bem heterogêneos, a gente pode até ver que, com vários outliers, mas a gente consegue enxergar aqui um viés positivo dos democratas e também de todos, na verdade, né, para esse tratamento de grupo político, mas a gente consegue ver os democratas assim acima dos demais. E aí a parte que a autora até fala ser mais interessante, que é uma coisa que salta mais os olhos dela, que é o tratamento de grupo mínimo, que não é mais o tratamento com, enfim, divisões políticas, mas que os democratas ainda continuam apresentando um viés significante, mas os independentes, que têm tendência mais democrata, eles não aparentemente apresentando viés. E aí ela acha estranho, porque são pessoas que são muito próximas ideologicamente, de acordo com as perguntas que foram feitas para todos, né? E aí isso já deixa ela com uma pulga atrás da orelha para, enfim, entrar dentro dos grupos de fato. Nessa análise da distribuição, a gente pode perceber que no minimal group, os outliers eles são muito importantes, tanto para o grupo de todos os participantes, né, a divisão de todos os participantes, quanto para os democratas. E nessa parte, a média foi de 6,38 e a mediana de 1,6 para todos os participantes, e para os democratas, 8,14 de média e 3,08 de mediana. Já os The Independents, a gente pode observar que eles possuem um viés muito menor, com uma mediana de 0 e uma média muito perto de 0 também. E quando se inclui o fator político, né, na parte de political group, a gente pode perceber pelos dados que o favoritismo, o viés, ele é maior para todos os grupos. Então, os democratas possuem uma média maior e uma mediana maior, e os The Independents, que antes tinham uma mediana de 0 e uma média perto de 0, já possuem um valor maior, né? 5,83 e uma mediana de 3,08. Além disso, o artigo também traz
uma medida de correlação entre os dois tipos de tratamento, né, de political group e minimal group, um no eixo X e o outro no eixo Y. Cada ponto é um indivíduo, e a gente pode perceber nessa parte do artigo que começa um estudo do que seriam indivíduos group e indivíduos not group, né? Então, esses indivíduos do centro que não possuem um favoritismo tão alto em nenhum dos dois tipos, eles são tratados inicialmente como not group, e ali na direita, onde a gente vê pontos mais espalhados, que provavelmente são os outliers que a gente observou nos gráficos de distribuição, são tratados inicialmente pelo artigo como group. E aí, os autores eles partem mais para agora a análise das preferências sociais, e para isso eles utilizam essa função de utilidade aqui, que é uma função de utilidade padrão de preferência social, que é a utilidade do indivíduo e vai depender da alocação que ele faz para ele e a alocação que ele faz para outro indivíduo. E aqui a gente tem os parâmetros dando a importância para cada um dos diferenciais. E aí, com esses parâmetros, você conseguiria enquadrar aqui os membros, a população e os grupos conforme esses papéis. E eu não cheguei a colocar no slide aqui, mas os autores eles conseguem replicar o que a literatura, um achado robusto da literatura, que é que indivíduos eles tendem a ser mais inequity averse com o próprio grupo do que com outros grupos. E aí, para ficar mais clara essa ideia de objetivo social, eu vi a Rachel Crampton apresentando no webinário esse artigo e, enfim, um conjunto dessa obra toda dela, que são vários artigos, e aí ela falando sobre esses objetivos sociais. E aí a ideia é, se você normalizasse aquelas matrizes de escolha para que a linha de cima sempre desse mais para quem está escolhendo, ou seja, que PI sempre fosse maior do que PI linha, você teria que escolher a linha de cima, é consistente com ser egoísta, ou seja, é maximizar a própria riqueza, e escolher a linha de baixo é abrir mão de riqueza para algum objetivo. E aí ela elenca esses objetivos que estão os que estão na tabela ali atrás. Que é inequity averse, que é, ou seja, você diminui a desigualdade da população como um todo, a desigualdade entre os grupos, e aí o total income maximizator, que é maximizar o somatório das alocações, e esse aqui que eu acho que é o mais interessante, que é o dominance seeking, que é você abrir mão da sua renda, escolher a linha de baixo, para você aumentar a desigualdade entre você e outro grupo, e outro indivíduo. E aqui, essa aqui é o que ela até comenta nesse webinário dela, que é o que ela está mais interessada, que é para ver, que é a proxy que ela usa para o comportamento destrutivo dentro desses grupos. E aí, depois que ela elenca isso, ela passa para uma estratégia de mixing model, ou então latent class model, para quem conhece, que é a ideia de dividir os dados dela, né, em tipos de utilidade, tipos de indivíduo. E aí ela termina escolhendo 4 tipos de indivíduos. Nesse webinar ela até comenta que testou com mais, e chegou a testar com mais de 20 tipos, mas que acho que ela ficou com 4 mesmo, porque era o que permitia a melhor interpretação para o que ela e os autores estavam enxergando nos dados. E aí os tipos que foram determinados foram esses que estão aqui na tabela: Selfish, Total Income Maximizator, Inequity Averse e Dominant Seeker. Depois de determinar esses tipos de utilidade que foram citados, bastava pegar esses tipos e fazer um match com os indivíduos da amostra, né? E para isso foram usados parâmetros e as escolhas individuais em cada um dos 2 tratamentos. E com isso, se obteve a distribuição, né, dos indivíduos por tipos. Então, a gente tem 2 painéis de minimal group e political group, com frequência e porcentagem, e 2 resultados são interessantes aqui. Um deles é relacionado ao inequity averse, né, e está de acordo com a literatura que, no geral, os indivíduos tendem a ser mais aversos à desigualdade com o seu próprio grupo do que com outro grupo, né? Então, a gente pode perceber uma queda no inequity averse, tanto no minimal group quanto no political group, ali de 40% para 33%,
e de 50% para 31% no political group. E um outro resultado é que alguns indivíduos da amostra mostram que eles podem ter um comportamento de dominância, né, que é tratado como proxy para comportamento destrutivo no artigo, né? Então, alguns indivíduos, quando se trata de outro grupo, passam a ter um comportamento destrutivo, digamos assim. Então, a gente pode observar que tanto no minimal group a gente tem um aumento de porcentagem ali em dominance de 4 para 16 e no political group de 1 para 21, um aumento bem relevante e uma parte da amostra bem relevante. Além disso, nessa parte do artigo também foram enquadrados os tipos de utilidade, os tipos de indivíduos por group e not group, né? Então, quando um indivíduo ele possui a mesma utilidade quando ele está tratando do mesmo grupo e do outro grupo, ele é not group. E quando a utilidade dele muda, quando ele está tratando do grupo dele e do outro grupo, ele é tratado como group. Certo. Aí, eu esqueci de comentar na parte do Mixing Model, a autora ela usa para parear cada indivíduo para o tipo dela uma espécie de probabilidade posterior, que é qual é a probabilidade do indivíduo ser daquele tipo depois da escolha. Acho que mais ou menos isso, não sei se entendi direito. Mas aí ela comenta que poderiam criticar isso, porque vai que a probabilidade, sei lá, dele ser selfish era 55 e a inequity averse era 45, e aí, então, tipo, essa caracterização, essa classificação não quer dizer muita coisa, mas ela diz que ela não estava tratando com esse tipo de probabilidade, e as probabilidades que eles encontraram era do tipo de ser 95% selfish ou 5% inequity averse. Então, ela diz que se mantinha confiante no estudo dela. E aqui, passando para a parte de resultados, a gente tem um plot com os dois pareamentos como os eixos, o pareamento você com a pessoa do seu próprio grupo e você com a pessoa de outro grupo, e aí os tipos de utilidade. E aí essa diagonal aqui são os indivíduos que não alteram o tipo de utilidade deles, independente do pareamento. Então, são os indivíduos not group. E aí as pessoas fora da diagonal são as pessoas non group. Desculpa, as pessoas group. E aí eu queria destacar aqui só essa galera aqui, que é o que ela destaca também no webinário dela, que é quem motivou mais a pesquisa como um todo, que é quem tem o comportamento de inequity averse com seu próprio grupo, mas tem um comportamento de dominance seeking com o outro grupo, ou seja, piorar o outro grupo. Enfim, é isso. E aí ela vai partir para a parte das conclusões, e aí ela quer chegar ao ponto de dizer que existem pessoas que têm predisposição, né, a ser mais group mesmo, e que essas pessoas devem impactar bastante, principalmente aqueles outliers que a gente viu mais para cima, devem impactar bastante o que a gente vê na literatura como um todo, que é a média dos grupos, né? A média dos grupos, eles se comportam para beneficiar eles mesmos, os indivíduos deles mesmos. E aí, partindo para mais resultados aqui, a gente tem um plot dividindo group e non-group people para as médias de favoritismo para cada um dos tratamentos. E aí a gente pode ver, eu vou pegar aqui só a gente pode ver que a diferença é grande, né? Da média de favoritismo das pessoas que são consideradas group e das pessoas que não são consideradas group. E aí esse strong criterion que eu peguei aqui é uma diferença, enfim, eu fiquei bem impressionado com isso. Também foi feito um estudo das variáveis demográficas, né, com relação à amostra e se os indivíduos eram group ou not group. E fatores como gênero, etnia, religião, aparentemente não tem muita relação com o fato da pessoa ser group ou not group. Dois fatores principais foram identificados, né? Se o indivíduo ele é politicamente dependente, ele tende a ser not group, e se o pai do indivíduo possui uma educação avançada, ele também tende a ser not group. E aí, isso aqui não está nem no artigo, mas é o que eu vi dela comentando em discussões depois da autora,
que, enfim, primeiro a crítica de replicabilidade, ela diz que já foi replicado 2 vezes o estudo, esse experimento que eles fizeram em laboratório, e que em ambas as replicações os resultados foram muito similares aos dela. Em termos de amostragem também, que há uma crítica do tipo, a amostragem dela de 141 pessoas de Duke, que talvez não fosse uma boa amostragem. E aí ela faz um segundo estudo, uma amostragem nacional nos Estados Unidos, e eu não trouxe aqui os dados, por conta de tempo também, mas ela continua não achando nenhuma característica demográfica que seja importante para explicar, além daquelas que eu já falou, continua sendo só a pessoas que se declaram politicamente independentes têm mais tendência a ser non-groupie, e eu acho que faz bastante sentido, né? Porque são pessoas que escolheram não participar de nenhum grupo, elas são non-groupie. E existiu também uma pequena importância para pessoas que se declaravam republicanos, tinham mais tendência a ser groupie do que a média. E aí, que é o grande cerne do negócio, tá, achamos o comportamento destrutivo. E aí, o que a gente pode fazer para essas pessoas não terem esse tipo de comportamento, né? Para com outros grupos. Enfim, do exemplo lá do Grêmio, do Internacional, em que as pessoas se matam na rua. São pessoas, enfim, do mesmo estado, com as origens muito parecidas, mas que, enfim, numa partida de futebol acabam tirando a vida de pessoas do outro grupo. E aí, ela é um terceiro estudo, que eu não sei nem se foi publicado ainda, mas ela comenta que a ideia de, ao invés de só ela dá esses 2 tratamentos, categóricos e humanizantes, e aí os categóricos são do tipo de opiniões básicas, do tipo de sim ou não, né? Eu acho que o casamento gay deveria ser reconhecido legalmente, ou então eu não acho que ele deveria ser reconhecido legalmente, e o tratamento humanizante, que essas perguntas são informadas antes do participante fazer a escolha dele naquela matriz, né? E aí, essas características humanizantes do tipo, quando eu era criança, eu queria ser professor quando eu crescesse. Então, quando eu era criança, eu queria ser médico quando eu crescesse. E aí, esse tipo de informação faz com que as pessoas tenham menos, um achado até interessante, as pessoas tenham, as informações humanizantes fazem com que as pessoas tenham menos comportamento destrutivo, o que, enfim, levanta hipóteses aí para futuros, que ela, inclusive, fala que é motivação para futuros estudos dela. Mas acho que era isso. Obrigado a todos aí. E se tiverem alguma dúvida, podem perguntar agora. Obrigado. Nós temos 2 debatedores, né? Isso. Quem quer ir primeiro? Eu posso fazer comentário primeiro. Não, da forma como eles fizeram o experimento, ficou bem claro, da forma como ela quis passar, eles, né, o grupo quis passar essa forma de desconstruir esse de grupo, né, destacando a questão das preferências sociais entre grupos, seja ele interno ou externo também. E a questão de comportamento do indivíduo, né? Embora essa questão de que ela destaca que tanto a questão raça, gênero, etnia não fazia parte do estudo onde seria grupo, mas o que me chamou mais a atenção foi o Ricardo falou mais recente, seria mais influenciaria estar num grupo e não estar num grupo, né? Dentro da questão da escolha de partido, e quando ela destaca a questão seja um grupo democrático ou republicano, e nessa questão eu vi muito no sentido de aquela dinâmica de você ser mais partidário ideologicamente, isso faz com que você realmente forme um grupo, né? Que aí, independente dos demais, que eu tenho meu gosto partidário, mas eu não vou levantar uma bandeira A, nem B, nem C, e aí isso faz com que você tenha a sua identidade própria, individual, né? E outra questão também quanto à questão política, né? Quando você tem uma independência de digamos, ser um alto grau
de intelectual, isso também faz com que você tenha sua identidade individual, certo? Uma outra coisa também que não está dentro do trabalho dela, mas me chamou a atenção sobre essa questão da segregação de grupo, e aí a gente vai muito para a questão do lado da sociologia, e eu até tinha citado no meus comentários, sobre os trabalhos do Bauman, né? Onde ele fala muito dessa questão da sociedade individualizada, e vai muito dentro dessa questão do medo, angústia, culpa, de toda essa questão que nós vivencia dentro de nossa sociedade. E aí, quando o professor falou da questão de segregação urbana, me lembrou muito de uma questão de quando começou a surgir os condomínios residenciais, né? Que aí tinha muito a gente discutia muito aquela questão de que, por falta de uma segurança e isso tudo, a gente começou a se fechar dentro do seu próprio mundo, e da mesma forma a gente estava evitando pessoas que não tinham a mesma condição de viver dentro desse próprio condomínio, né? E que tudo isso eu estou falando que aí está envolvido dentro dessa questão de grupo e não grupo, mas eu acho que a apresentação dos meninos foram bem fiel ao trabalho dela, e é isso. Obrigado. Antes de devolver a palavra para os apresentadores, tem mais um debatedor, né, o Bernardo? Professor, consegue me ouvir bem? Sim. Então, parabéns para os meninos, Ricardo Mihalis, muito bem, o artigo é bem interessante e motiva, né, o leitor a entrar nessa questão da divisão de grupos, né? Eu anotei alguns pontos do artigo que me levantaram questões assim, né? Primeiro, logo no início do artigo, eles mencionam que os indivíduos eram alocados nos tipos de pareamento, né, a partir de perguntas específicas que eram feitas, e quando você ia dividir o dinheiro, você tinha acesso à resposta da outra pessoa, né? Isso me levou a pensar, por exemplo, bom, posso ser um democrata e ser um cara que não é tão grupo assim, a respeito de republicanos, etc. Mas se esse republicano em específico tem uma opinião contrária à minha em um tema que é sensível para mim, eu automaticamente poderia mudar meu comportamento de forma drástica, sem ter muito a ver com republicano ou não, mas relativo a uma opinião em específico, né? Então, eu fiquei pensando se não gerava um tipo de viés em direção à pergunta e não ao grupo diretamente. O outro ponto, né, que infelizmente a amostra, como o Ricardo mencionou, não contava com tantos republicanos por ser um ambiente universitário, enfim, e aí não conseguiu fazer o pareamento de um lado para o outro, né? Mas seria interessante se o paper conseguisse botar a postura dos republicanos também para a gente tentar ver quem é mais dominant seeker, né? Como eles apontaram aí, né? Qual dos dois talvez queira mais briga na média. Um outro ponto também é que sobre a replicabilidade, que os meninos também mencionaram, que, bom, os Estados Unidos têm um índice de confiabilidade entre as pessoas, né, um pouco mais alto, né, então talvez isso ajude a integrar as pessoas, né, será que talvez em outro país, com outros costumes, esse estudo teria uma resposta diferente? Aqui no Brasil a gente vive uma polarização talvez semelhante, né, entre os que usam camisa vermelha e os que usam camisa do Brasil, mas talvez tivesse um efeito legal. E por fim, eu achei muito interessante essa questão que até ela fala no final do artigo, que do tempo de tomada de decisão versus a utilidade derivada da decisão, né? Que aí ela menciona que as pessoas que racionalizavam mais, pensavam um pouco mais na hora de dividir, etc., demoravam mais tempo. Em contraponto, as pessoas que só se preocupavam em maximizar a própria utilidade
e tacavam lá a melhor opção para si. Enfim, achei bem interessante isso, porque você passa um tempo ponderando, poxa, será que eu vou dar um pouco mais? Será que eu vou dar um pouco menos? E aí, eventualmente, na média, acabava dando um pouco mais. Mas é isso, muito legal o artigo e enfim, obrigado pelo tempo todo. Obrigado aos debatedores. Então, eu devolvo a palavra para os apresentadores. Primeiramente, a respeito... Obrigado pelo comentário dos dois debatedores, né? Mas eu vou tentar responder uma coisa. Ali no que o Bernardo fala dessa questão de informado, né? Antes deles fazerem a escolha da matriz ali, que eu mostrei, é informado uma resposta de uma pergunta que todo mundo respondeu no estudo. E aí, de fato, é uma coisa que acho que pode ser que mude mesmo o foco do negócio para mais do grupo, mais para a pergunta, né? Por exemplo, principalmente no que tange a questões políticas, né? Não sei, se uma pessoa que é gay vai responder uma pergunta, vai fazer uma alocação e aí pega uma pessoa que não é gay, que não reconhece enfim, isso, talvez ela tome atitudes mais agressivas do que de outra forma. Quanto ao último comentário do Bernardo, eu tenho até uma curiosidade, essa questão da velocidade. A autora, ela comenta que as pessoas, de fato, algumas pessoas escolhiam bem mais rápido do que outras. E a maioria das pessoas que escolhiam mais rápido, de fato, eram pessoas que maximizavam a própria renda e nem... Enfim, a autora até comenta que nem sabe se as pessoas prestavam atenção no pareamento que estava aparecendo na matriz. Se estava aparecendo you and on, you and other, eles só maximizavam a própria riqueza e, enfim. E aí ela levanta, que é a próxima ideia dela, fazer esse experimento de novo, fazer esse tipo de experimento, só que agora com uma tecnologia de eye tracking, para ver para onde os indivíduos estão olhando quando eles fazem as alocações. Se eles estão olhando ali para o pareamento, ou estão olhando para a pergunta, o que eles estão fazendo ali. Eu achei muito interessante, acho que isso pode gerar resultados legais. E também, quanto à questão do... Isso me levantou, na hora que a primeira vez que eu li o artigo, eu fiquei pensando sobre essa questão de ter sido aplicado nos Estados Unidos, né? Uma sociedade, enfim, voltando ali para a cultura, uma sociedade individualista, mas uma sociedade com nível de confiança alto, né? Não sei que tipo de resultados a gente enxergaria no Brasil, que é uma sociedade diferente. É uma coisa interessante até de pensar. Não sei se seria a mesma coisa. Mas é isso, obrigado. Ok. Sobre esse seu último ponto, se alguém tiver interesse nesse tipo de coisa em experimentos, acho que valeria a pena fazer exatamente isso que o Ricardo falou. Tentar fazer... Isso daria uma boa dissertação de mestrado. Aplicar isso no Brasil. Eu cheguei a pensar em propor isso para, não sei, para você ou para outro professor, mas assim, eu não sei quais são as restrições da universidade para realizar um estudo desse tipo, porque, enfim, aqui na Universidade de Duke eles pagam os alunos, né, e aí quando envolve dinheiro já é mais burocrático e tal, não sei qual é o tipo de restrição que a gente teria para rodar um experimento dele, mas me deixou bastante curioso para ver o que seria, o que a gente enxergaria no Brasil aqui. Até porque eu acho que a gente tem situações no Brasil que são, enfim, atualmente eu enxergo isso, eu sempre falo, a gente está vivendo um grande fla-flu em tudo que é discussão, em qualquer coisa que a gente vê, e aí acho que a internet contribui muito para isso também, cada vez a gente está mais dividido em grupo, cada vez grupos mais específicos, e a gente está vivendo essa inflamação em tudo que é discurso, em tudo que é opinião. Então é uma coisa que eu pensei mesmo, que fiquei curioso para ver o que a gente poderia fazer para o Brasil. Você mencionou restrições, uma restrição que você teria, porque o Felipe Turato, que eu falei, que fez um negócio sobre desonestidade, ele teve que pedir permissão para a comissão de ética. Isso é um negócio que regulamentaram recentemente na UNB. E eles são muito demorados, eles morrem de medo de aprovar um experimento, e aí acontece alguma coisa, se ofende alguém ou dá alguma coisa errada, então eles são muito lentos e devagar e excessivamente cuidadosos, eu acho. Então, o Felipe ficou com medo que não ia dar tempo o prazo dele, ele tinha um prazo para defender e ficava lá esperando passar meses e meses e meses,
e a comissão. Vocês conhecem o NB, né? Sabe como é que é? Tudo demora. Eu mesmo sou culpado disso, de deixar coisas na minha gaveta mais tempo do que deveria ficar. Mas é uma boa ideia, ficaria. E não fazer exatamente do jeito que ela fez, mas, né, Não, trazer outras coisas, outras. eu acho que uma questão assim, aí eu vou muito pro que eu gosto de fazer também, em termos de hobby, mas eu acho que o futebol no Brasil é um negócio bem surreal, em termos de grupo e identidade de grupo, assim. É uma coisa que a gente enxerga aqui no Brasil que é bem impressionante. Uma coisa que eu pensei era fazer entre economistas heterodoxos Esse é bom também. porque esse é um negócio que eu não sei se quem não leu o artigo se ficou claro, porque o negócio do Kandinsky e do Klee. Por que Kandinsky e Klee? O negócio é para ser uma coisa que ninguém liga, quase ninguém no mundo já nasce com uma preferência ou adotou antes de chegar lá no experimento, quase ninguém pensou sobre Klee. Então, é para ser mínimo mesmo, e mesmo assim chegou a ter um efeito. Então, eu acho que mesmo essa coisa de heterodoxo e neoclássico, poderia ter sido muita gente que aprendeu economia e nunca se classificou como nenhum, acha tudo um pouco interessante, tudo, mas no momento que você chega num lugar em que surge a dualidade e você diz, você tem que se classificar como um, e aí ninguém fica ali no meio, todo mundo diz, então eu sou desse, eu sou do outro. É verdade, agora que você levantou, de fato seria interessante, porque para fazer um paralelo, né, esse independentes politicamente, tendendo a democrata, poderia ser essa galera não definida economicamente aí, que a galera do muro. Tem 3 pessoas que fizeram comentários, mandaram os comentários. Como eu não estou em casa, eu geralmente imprimo eles. Que teve alguns comentários bons. Acho que o Alan tinha alguns, ou não me lembro os outros. Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Por exemplo, tem esse negócio de não ter republicanos. Eu achei isso muito engraçado. Eles chegaram com uma ingenuidade muito grande, achando que iam achar uma boa amostra de republicanos numa universidade americana. E quando o experimento já estava feito, chegaram lá e não tinha. E eu vi recentemente um gráfico eles fizeram uma enquete de, assim, em cada departamento, quantos republicanos tem, qual que é a porcentagem. Economia é um dos que mais tem, e era alguma coisa como 3% dos professores de economia se dizem eu sou republicano. Eu sabia que ia ser pouco, mas e economia é dos que mais tem. Se você for nas humanidades, não tem nenhum, porque você não conseguiria entrar, senão você ia ser expulso a pedrada se você tivesse carteirinha de republicano. Eu acho muito engraçado isso. Bom, então tá bom. Então, se ninguém tem mais nenhuma questão, vamos parar por aqui. E daí, aula que vem, lembra o que vai ser? A aula que vem vai ser tanto grant seeking como a parte de autoritarismo. Então, são 2 textos. A parte de autoritarismo, eu vou olhar mais só o gráfico. Eles têm um gráfico que é muito interessante, fazendo um trade-off entre desordem, autoritarismo e ditadura. E a gente vai falar, na parte de grant seeking, um pouco sobre escolha social também. Tá? Então, isso vai ser... E aí tem uma apresentação do Lisboa e Latifi, que é um paper que é o famoso paper que introduziu, não sei se introduziu, mas popularizou a ideia da meia entrada no Brasil. A ideia de que no Brasil todo mundo está buscando a sua meia entrada. Então é isso. Daí a gente se encontra de novo terça-feira.